Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre a teoria humanista de Carl Rogers, mais conhecida como teoria centrada na pessoa. Beleza. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível nesse vídeo, tá bom? Primeiramente, temos que entender que essa teoria ela foi construída a partir das experiências práticas como psicoterapeuta. Então, ele desenvolveu a teoria dele para servir de base para aquilo que ele já aplicava nas terapias, tá bom? E aqui eu trouxe uma comparação sobre o Freud e o Rogers. O Freud, ele tinha uma preocupação muito grande em ser um teórico. E em segundo lugar, que ele se preocupava com a terapia de fato. O Rogers era o contrário disso. Ele era muito focado na parte terapêutica. E depois, em segundo lugar, que ele se preocupava com a teoria, tá bom? Então, Rogers, na verdade, ele estava bem mais preocupado em ajudar as pessoas a lidarem com suas próprias questões. Ele não estava tão preocupado do porquê as pessoas agiam de determinada maneira, e sim como eu posso ajudá-las. Então, foi com base nisso que ele criou a sua teoria, beleza? Então, olha aqui tem duas perguntas. Uma, que ele estaria muito mais preocupado em buscar respostas do que a outra. Como posso ajudar essa pessoa a crescer e se desenvolver? Então, a teoria dele se baseia nisso. De que forma eu posso ajudar essa pessoa a se desenvolver? E ele não estava tão preocupado com essa segunda pergunta. Ele estava bem mais preocupado com a pergunta de cima. O que fez com que essa pessoa se desenvolvesse de tal maneira? Isso aqui não tinha tanta importância, digamos assim, para o Rogers. É claro que ele se preocupava com isso, mas não tanto quanto essa questão, quanto essa primeira questão aqui. Entende? Como eu disse, o Rogers, ele conseguiu sim criar uma teoria bem relevante sobre a personalidade dos seres humanos. Porém, ele mesmo não se sentia confortável com essa ideia de teoria. Porque a principal preocupação dele era ser um auxiliador, ajudar as pessoas nas suas vidas, e não em construir uma teoria. Beleza? Então, ele acreditava que as teorias em si, elas deixavam as coisas fechadas, muito frias, externas, e que não tinham tanta relevância na hora da terapia. Então, ele tinha uma relutância muito grande acerca das teorias, inclusive a dele próprio. Então, por que ele criou uma teoria, se ele tinha tanta relutância em abordar os seus pacientes em cima de uma? Ele criou por dois motivos. Primeiro, para ser capaz de explicar aquilo que ele já praticava nas suas terapias. Então, ele queria conseguir escrever de uma forma didática aquilo que ele tanto acreditava e já praticava. Beleza? E também por pressão externa de colegas de trabalho, de outros alunos. Então, por esses dois motivos, ele acabou criando a teoria centrada na pessoa, beleza? Só que vale ressaltar que ele mesmo afirmava que a teoria dele deveria permanecer provisória, ou seja, não é a verdade absoluta. Ele mesmo falava isso da própria teoria. Eu acho isso um sinal de grande humildade, e é um dos motivos de eu gostar tanto dele, beleza? Então, é a partir dessa ideia, desse panorama geral, que nós devemos abordar a teoria centrada na pessoa.